Negociar é uma daquelas habilidades que a gente usa todos os dias, muitas vezes sem nem se dar conta, não é? Mas o que de fato significa ser um bom negociador? Vamos esquecer aquela imagem de uma batalha de vontades de uma simples pechincha. Nessa análise, a gente vai mergulhar na arte da negociação estratégica, uma abordagem que transforma confrontos em colaborações e que cria um valor que vai muito, mas muito além do acordo final. Vamos descobrir como isso funciona na prática. Para começar, a gente precisa desafiar a forma como a maioria das pessoas enxerga uma negociação. Quase todo mundo entra em uma negociação já pensando num jogo de ganha-perde. Mas, e se existisse uma maneira completamente diferente de jogar? Chegou a hora de repensar as regras desse jogo. Então, a primeira pergunta que a gente precisa fazer é exatamente essa. Negociar é mesmo uma batalha? Por muito tempo, a resposta parecia ser um sim bem grande. Só que essa visão, além de ultrapassada, é extremamente limitante, como a gente vai ver agora. E aqui fica clara a enorme diferença de mentalidade. De um lado, o modelo tradicional é um cabo de guerra focado só em preço e em concessões. Do outro, a negociação estratégica, que é, na sua essência, colaborativa. A mudança fundamental é sair daquela disputa por uma fatia do bolo para, juntos, a gente fazer o bolo inteiro crescer, levando em conta os relacionamentos e os objetivos de longo prazo. Essa frase, ela resume com perfeição a mentalidade da torta fixa, sabe? Aquela crença de que os recursos são limitados e que se um lado ganhar alguma coisa, o outro obrigatoriamente tem que perder. É uma armadilha mental que impede a gente de encontrar soluções criativas e que sejam boas para todo mundo. E essa mentalidade tem um custo bem real. Estudos mostram que, por causa de erros sistemáticos de pensamento, 40% dos negociadores não conseguem perceber quando seus interesses, na verdade, estão alinhados com os da outra parte. 40%! Isso quer dizer que quase metade das negociações acaba em impasse ou com resultados bem medíocres sem necessidade nenhuma. Bom, então como é que a gente supera essa visão limitada e começa de fato a criar valor? Vamos para a parte prática. Quais são as ferramentas que todo negociador estratégico precisa ter no seu kit? A primeira ferramenta é a ancoragem. É um princípio psicológico fascinante. A primeira oferta, não importa se é um preço, um prazo ou qualquer outra condição, ela cria uma âncora na mente das pessoas. Todas as discussões que vêm depois tendem a girar em torno desse número inicial. Ou seja, quem ancora primeiro, muitas vezes, define o campo de jogo. Mas não é só jogar um número qualquer no ar. Para a ancoragem funcionar de verdade, ela tem que ser justificada. O ponto-chave é apresentar dados, comparações de mercado, argumentos lógicos, qualquer coisa que dê suporte para a sua primeira oferta. Isso dá credibilidade para a sua âncora e torna muito mais difícil para a outra parte simplesmente ignorá-la. Agora, a BATNA. A sigla vem do inglês para a melhor alternativa a um acordo negociado. E essa é talvez a fonte mais importante de poder em qualquer negociação. Saber com clareza qual é a sua melhor opção, caso o acordo não aconteça, fortalece demais a sua posição. E o principal, evita que se aceite um acordo ruim só por medo ou por insegurança. A BATNA não é só um desejo, tá? É um plano de ação concreto. Imagina só, ter outra proposta viável na mão, como a de um segundo fornecedor. Isso dá uma confiança enorme para negociar com mais firmeza e, se for preciso, para simplesmente se levantar da mesa e dizer não obrigado para uma proposta que não é boa o suficiente. Mas não se trata só de ter um plano B. Em vez de focar nos próprios argumentos, os melhores negociadores focam em fazer perguntas. As perguntas poderosas são a ferramenta para a gente descobrir os interesses que não estão óbvios na mesa. Elas transformam um debate em um diálogo, uma disputa em uma investigação feita em conjunto. Para pensar no poder de perguntas como estas. Elas não são de confronto. Pelo contrário, elas convidam à colaboração. Perguntas assim abrem a porta para a gente entender as prioridades, as restrições e as verdadeiras necessidades do outro lado. Isso revela informações valiosíssimas para construir soluções que ninguém tinha pensado antes. Ok, agora que a gente já viu as ferramentas externas, vamos olhar para dentro. As maiores barreiras para um bom acordo, muitas vezes, não estão do outro lado da mesa, mas dentro da nossa própria cabeça. São as armadilhas dos vieses cognitivos. Vieses cognitivos são como falhas no nosso software mental, sabe? São atalhos que o nosso cérebro usa para simplificar informações complexas, mas que, numa negociação, podem levar a erros de julgamento graves e sistemáticos. A boa notícia é que, como eles são previsíveis, a gente pode aprender a identificá-los e a neutralizá-los.
Isso não é só teoria, não. O interesse acadêmico nesse tema, como a gente pode ver por aí, simplesmente explodiu nos últimos anos. Isso só mostra que entender esses vieses se tornou algo fundamental, tanto para pesquisadores quanto para profissionais que buscam a alta performance. O primeiro, e talvez o mais comum, é o viés da torta fixa, que a gente já até comentou. É aquela suposição automática de que a negociação é um jogo de soma zero. Essa visão segue a gente para a possibilidade de que as partes podem valorizar coisas diferentes, o que abre espaço para trocas que beneficiam todo mundo. E para combater esse viés, a chave é a curiosidade. É escutar de verdade, ativamente, em vez de só esperar a vez de falar. É questionar as próprias premissas. Será que eu realmente sei o que eles querem? E o mais importante, fazer um esforço genuíno para entender a perspectiva da outra pessoa. Outra armadilha perigosa é o viés autoconveniente. É a tendência que todo ser humano tem de filtrar e interpretar os fatos de um jeito que confirma o que a gente já acha que é justo. Para nós, claro. Por exemplo, numa sociedade, cada sócio tende a superestimar a própria contribuição. E aí, acha que merece uma fatia maior do lucro. Isso gera um impasse, porque os dois lados podem estar genuinamente convencidos de que a sua visão é a única que é objetiva e imparcial. Juntando tudo isso, então, as técnicas e a consciência sobre os vieses, como é o caminho para se tornar um negociador de elite? Vamos traçar aqui um pequeno mapa para a maestria. O caminho passa por 4 pilares. Primeiro, inteligência emocional, que é a base de tudo. Segundo, prática deliberada, usando simulações para testar estratégias sem risco real. Terceiro, modelagem, aprender com quem já domina a arte. E por fim, uma cultura de aprendizado contínuo, vendo cada erro não como um fracasso, mas como um dado valioso para a próxima negociação. E o resultado de dominar essa arte é impressionante. Empresas que têm uma abordagem sistemática de negociação veem um crescimento de mais de 42% superior nos seus resultados financeiros. Então, o ponto crucial é este. Isso não é só uma habilidade interpessoal, é um fator estratégico com um impacto financeiro direto e gigantesco. No fim das contas, a negociação estratégica nos convida a mudar a pergunta. A gente deixa de lado a mentalidade da torta fixa, as armadilhas da mente, para adotar ferramentas de criação de valor. Em vez de perguntar o que eu posso ganhar, a pergunta se torna o que nós podemos criar juntos. E com essa reflexão, fica a questão final no ar. O que a sua próxima negociação vai criar?